É isso que eu ia perguntar. E como é que entra a questão, por exemplo, da reposição hormonal nessas pacientes? Então, você pode fazer muitas vezes fitoterápico, antidepressivo com efeitos colaterais para diminuir o fogacho, né? Para você não necessariamente dar o hormônio logo, né? Uhum. Você tem uma indicação para você tratar com a terapia de reposição hormonal, você tem uma janela de oportunidade, né, para você fazer o hormônio. E ele pode ser usado por 10 anos ou até os 60 anos hoje, né? De repente isso pode mudar. Sim. Então, já que você tem tanto tempo para usar, nesse período, de repente, tratamentos alternativos, se segurarem os sintomas, valem a pena. Então, a terapia de reposição hormonal para os pacientes é mais para tentar controle de sintoma, é isso? É controle de sintoma. Existem efeitos ruins da menopausa para a saúde, isso é fato. Síndrome geniturinária, uma paciente que tem um ressecamento vaginal muito importante, dificuldade de ter relação, infecção urinária Sim. de repetição, né? Então, tem aplicabilidade para isso e é ótimo, né? Até tópico é Sim. ótimo. Redução de massa óssea, cognição. A paciente fica esquecida, fica confusa. Então, tem benefício em usar a terapia de reposição hormonal, sim, se puder, não só para os sintomas, mas para essa parte também, né? A reposição hormonal feita nessa questão da menopausa, do climatério, porque um dos fatores de risco para câncer de mama, pelo que eu me recordo, era a exposição hormonal prolongada. Exato. Então, talvez um dos principais medos de você, esse tempo seja isso. Tempo e dose dependente. Então, assim, se você tiver que ofertar a terapia de reposição hormonal, primeiro, tem que ser uma paciente que não tenha risco fora do risco habitual populacional. Então, é uma paciente de risco habitual populacional, então, ok, que está sofrendo, né, com os sintomas climatéricos, se puder, para fazer aquela terapia sistêmica. Para todo mundo que não tivesse risco, seria interessante fazer terapia tópica, geniturinária. Né? E eu acho que a isso é tópica válido. tem alguma contraindicação? Porque assim, às vezes eu recebo muito paciente que tem infecção urinária de repetição, né? E um dos tratamentos coadjuvantes que ajudam bastante é justamente para os pacientes que já entraram na menopausa, a terapia tópica. Mas eu sempre peço, não, você precisa passar com o ginecologista, ver se está tudo bem, porque não dá para você usar hormônio sem saber se, pelo que eu me lembro, também tem fator de risco para câncer de endométrio, né? Sim. Então, tópico tem alguma contraindicação? Então, tem um pouco de absorção, né? Então, um paciente de alto risco para câncer de mama, ou câncer hormônio dependente, né? Mama, endométrio, não usar. Aí a gente tem o ácido hialurônico, que é uma opção, e o laser. E o laser. Né? Então, assim, não tem como não tratar. Sim. E uma vez instalada a menopausa, depois de 3 anos, você começa a ver a mucosa atrofiando, a paciente tendo secura, desconforto na relação. E mesmo para quem não tem relação, porque às vezes a gente escuta muito, doutora, mas eu não tenho relação, eu não preciso tratar. Precisa. Porque depois você começa a ter infecção urinária de repetição, infecção urinária é muito grave. E às vezes a gente às vezes eu sou chamado para sondar mulheres que tá tão atrofiado que a uretra muda de local, ela entra quase dentro da vagina. Olha só. A uretra desce. Você vai ver, a hora que você vê, você tem que praticamente... E aí você entende por que essa pessoa tá tendo infecção urinária. Porque não foi tratada. Desceu. E às vezes tem muita queixa de ardência, né, vaginal. Ardência vaginal. Relacionado a essa... Sangramento. A atrofia, às vezes, é tão intensa que a paciente começa a ter sangramento. Aí, uma paciente idosa, pós-menopausa, tem sangramento, você vai pensar que é atrofia? Você vai querer afastar câncer de endométrio, câncer de colo. Às vezes, não dá nem para avaliar no exame especular, porque a atrofia é tão intensa que fica uma colposcopia insatisfatória, um Papa Nicolau de significado indeterminado, justamente porque não tratou. Então, eu acho que hoje você tem que orientar a paciente que ela tem que tratar. No climatério já. No climatério já começa a tratar. Começa a vir com queixa de secura, já no climatério já começa a tratar. Por quê? É tópico, então... Sim. Qual é a idade esperada da menopausa? 51. O que é uma menopausa precoce? Seria antes dessa fase, antes dos 45. Antes do 45. Mas a média da mulher é por volta dos 51 anos. E aí o climatério, então, pode durar 46 até os 51, vamos supor. Né? Passou dos 45, começa a ter sintomas, queixas, tal, fogacho, humor deprimido, diminuição de libido. E aí... Agora que você entrou no tema que eu já vou aproveitar e já vou puxar com essa questão de libido.
Já recebi pacientes fazendo reposição de mulheres fazendo reposição de testosterona. Como é que tá isso daí? O que tem de evidência, de benefício? Olha, vamos falar de sexualidade da mulher? Sim. Sexualidade da mulher é diferente do homem, né? Bastante. Bastante. Então, assim, a sexualidade da mulher é complexa. Para ela tem que tem vários fatores envolvidos, né? Então, a mulher tem fatores da criação, fatores da religião, fatores culturais, abuso prévio, né? O relacionamento em que ela tá. Então, tem vários fatores que vão fazer essa mulher ter uma vida sexual ativa ou não, e boa ou não, né? Então, assim, hoje, indicação de testosterona para desejo sexual hipoativo é off-label, né? Você não tem aqui no Brasil uma liberação para você usar testosterona, né? E o uso, ele é, assim, indiscriminado. Todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, você não tem uma liberação para você usar. Tá? Então, se eu for usar numa mulher com desejo sexual hipoativo, eu posso fazer o uso, mas assim, eu não tenho um respaldo. Eu não tenho um guideline, eu não tenho uma indicação. Olha, eu vou prescrever tanto e vou fazer dessa forma. Entendeu? E é importante ressaltar, porque assim, a dosagem de testosterona... A mulher, por natureza, tem testosterona menor, mais baixa. E quando o limiar de detecção do exame, ele tem estudos que mostram que, a depender do tipo de exame que é feito, né? A quimioluminescência, que é geralmente o que o pessoal mais faz, tem erro de 70% no exame. Ou seja, pode ser 70% para mais, 70% para menos. E olha a exposição que você vai colocar. Então, assim, ó, por exemplo, eu não tenho nada que me embase a prescrever. Eu não tenho nenhum suporte, eu não tenho nenhuma liberação. Se eu quiser usar no desejo sexual hipoativo, vai ser off-label. Como eu faço o diagnóstico do desejo sexual hipoativo? Não é dosando testosterona. Exato. Justamente por conta disso que você falou. E o que a gente vê? Olha, doutor, eu vim aqui porque a minha testo tá baixa. É isso. Primeiro, você é mulher, sua testosterona já vai estar baixa mesmo. Muitas vezes vem uma mulher usando pílula contraceptiva antiandrogênica, que já vai fazer mais baixar ainda o que você já tem, querendo usar testo. É um contrassenso. Não faz sentido Não algum. faz sentido você tá tirando nenhum, de um lado e colocando do outro. Colocando do outro, tá enxugando gelo. Então, assim, a gente pega muito isso. Então, dosar testosterona. Tem essa questão que você falou, só vai pegar, vai ter uma indicação real de você fazer hiperandrogenismo. Aí, talvez, você tenha uma indicação. Eu acho que até, não sei se ela chegou a passar com você. Eu lembro que eu te encaminhei uma paciente que ela chegou em mim e falou: doutor, você é minha última... minha última opção. Uma dor na região vaginal que não passava. Eu falei, mas assim, o que eu tenho? Eu sou urologista. Aí, não, porque me pediram para passar com você. E com 1 hora de conversa, entendendo. Quando eu fui ver os exames, ela sacou uma receita de gel de testosterona. E a testosterona dela tava 150. Ou seja, era uma testosterona... Não é de homem, mas é muito alta. Quando eu fui examiná-la, o clítoris estava aumentado. Eu lembro. Mas E aí eu falei assim, a sua queixa está aqui. Eu não tenho o que fazer. Já tá instalado. Já está instalado. Isso é muito ruim. Às vezes a pessoa não tem noção ao que ela vai se expor. Então, é isso. Fora os efeitos colaterais, Sim. né? Então, tá um uso indiscriminado. Não tem Você pega bastante no consultório? Não tem embasamento, mas todo mundo usa, então eu também vou usar porque eu tenho benefício. Isso é outra questão, a famosa modulação hormonal que o pessoal fala. Isso. Eu costumo falar que não existe modulação hormonal. E dosar testosterona para mulher. Se você tiver... Foi justamente isso que você falou, da questão laboratorial, vai ter indicação. Se você tiver sinais de hiperandrogenismo, de repente você tem um tumor ovariano que tá te dando... SOP, né? Essas coisas. Isso, aí é válido, mas assim... Doses baixas, o erro é tão grande e mulher é tão baixa que não é isso que vai te fazer prescrever. Na verdade, você nem deve prescrever. E no caso do desejo sexual hipoativo, o diagnóstico é clínico. Sim. Então, assim, e o tratamento é off-label. Então, assim, a gente vê uso para tudo. Libido, tanto em homens, já é uma coisa complexa. Mulher. Muitas vezes a libido no homem não está relacionada com a testosterona. Às vezes, eu devo estar com a testosterona baixa porque minha libido está baixa. O cara não está dormindo direito, ele está estressado, ele está com problema na família, ele está com problema... Mano, ele não vai ter libido. É igual a mulher. Geralmente é alguma coisa muito mais psicogênica do que hormonal em si. Mulher, a gente vê depressão. Depressão é um fator que faz cair a libido mesmo. Autoestima.
né? Às Sim. vezes ela não tá legal, teve um ganho de peso, não tá se sentindo bem, faz cair. Problemas de relacionamento. Então, são outros fatores não hormonais. A gente pega o relacionamento, às vezes, do casal, né? É um relacionamento conturbado, é um relacionamento que o homem não se cuida, a mulher não se cuida, nenhum dos dois, nenhum mais tem atração um pelo outro. A libido vai lá embaixo. Então, e aí, nesse caso, você vai prescrever a testosterona? Você tá dando não tem nada a ver. Nada. E então, a pessoa vem te procurar como a salvação sendo a testosterona, porque ela precisa da testosterona, não é. Ela tem que resolver os outros problemas dela, né? E outra, você prescrever a testosterona, quanto efeito colateral Sim. e quanta doença você não vai promover, né? Efeito colateral, que é péssimo para mulher, queda de cabelo. Alopecia androgenética, você pega paciente usando com queda de cabelo, acne, né? O clitóris. Hipertrofia do clitóris é uma coisa que não regride e é muito ruim, Sim. né? Não tem o que fazer, nem cirurgia, né? Enfim. E fora os outros riscos. Mesmo suspendendo o uso, não regride. Não vai regredir. Não vai regredir. Infelizmente, já instalou. Porque acaba sendo um tecido que cresce e acabou. Ele hipertrofiou, acabou. Hipertrofiou. Como é que você vai ressecar na cirurgia? Ela não vai ter mais relação sexual, ela não vai ter mais nenhuma sensação na relação sexual. Não existe, né? Também era uma coisa que eu tinha essa dúvida sincera, porque assim, você vê falando testosterona e acaba sendo tão que você começa a ficar na dúvida, pô, será que eu tô desatualizado? Não. A gente tá fazendo certo. Só que às vezes as pessoas querem uma prescrição apenas, né? E acha que às vezes a pessoa acredita que aquela prescrição vai resolver o problema dela. Ela acredita que sim, porque é vendido isso pra ela. Sim. É vendido isso na mídia. E é igual o estradiol. O estradiol para homem também agora tá na moda que baixo libido é porque o estradiol tá alto no homem. E é que eu falei, o homem também tem estradiol, geralmente, óbvio, num nível muito mais baixo que mulher. E o estradiol do homem vem da conversão, né, da testosterona em estradiol pela aromatase, geralmente com tecido adiposo. É gordura periférica. Gordura periférica. E acompanha, toda vez que você aumenta a testosterona, o estradiol aumenta junto. Então, existe só uma questão de uma correlação que você faz a divisão da quantidade de estradiol pela quantidade de testosterona. Se houver uma inversão da relação que é acima de 0,1 que eles colocam, aí pode ser que esse cara esteja com aromatizando demais, né, que a gente chama. Mas isso é muito mais para questão de infertilidade que o pessoal acaba usando. Mas o pessoal às vezes fala, eu já recebo perguntas no Instagram, doutor, meu estradiol tá alto, é por isso que minha libido tá baixa? Não, não é. Não é por causa disso. É querer achar uma desculpa muito fácil por um problema que às vezes é muito mais complexo. Muito mais complexo, justo. E aí tem sido prescrito, né, e a gente vê cada vez mais, e o CRM já se posicionou, né, contra o uso, porque tem uso para tudo.